professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 8ª lição que tem por título Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. O texto principal nos diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. O resumo da lição nos diz: em Cristo somos capacitados para ser pregoeiros da verdade, embaixadores do Evangelho do Reino. São 3 nossos objetivos, querido professor. Explicar as atitudes que proclamam a Cristo. 2. Compreender que precisamos pregar a todos toda a mensagem de Jesus Cristo. E 3. Conscientizar de que precisamos pregar o amor de Cristo. O texto bíblico está escrito no livro de Colossenses, ou Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 11 ao 14. É importante que você faça essa leitura com os seus alunos. É uma leitura curta, mas é onde a nossa lição ou nossas reflexões de hoje estão baseadas. Então, querido professor, a título de introdução, você pode dizer que a presença do Evangelho em nossas vidas transforma completamente nossa maneira de ser. E isso influencia nas nossas opiniões, no nosso modo de falar, na nossa cosmovisão, ou seja, o que nós entendemos de mundo, a nossa visão do mundo. Então, o Evangelho de Jesus, ao entrar nas nossas vidas, precisa transformar todo o nosso ser. A nossa lição de hoje se divide em 3 tópicos. Tópico 1, atitudes que proclamam a Cristo. Tópico 2, Cristo, toda a mensagem de todos. E 3, pregando o amor. Na lição de hoje, é importante nós entendermos que o que mais iremos frisar, essa nova conduta, é a pregação, não só de palavras, mas com a nossa própria vida. É essa transformação que vai impactar a vida de quem nos ouve ou de quem nos acompanha, mesmo não nos ouvindo, mas vendo nossas ações e atitudes. Ok, querido professor? É importante frisarmos isso para não perdermos de vista. Então, no tópico 1, o que é imprescindível dizer? Ora, como os subtópicos já apontam, nós precisamos, neste ponto, destacar que a pregação verbalizada, oralizada, é o meio mais comum de anunciar o reino. O evangelho é o meio padrão, né? Verbalizar, oralizar. Mas não se restringe a isso a nossa pregação. Nosso testemunho, nossas obras são também formas de pregação. Quem já ouviu essa célebre frase? A maior pregação é o seu testemunho. Ou seja, de boca fechada é possível pregarmos a Cristo através das nossas vidas. Então, como subsídio, eu trago o primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, que fala um pouco sobre nosso procedimento. Rapidamente, eu gostaria de ler com você, querido professor. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. Só para ilustrar biblicamente que é possível sim ganhar alguém, levar alguém, trazer alguém para Jesus com o nosso testemunho, com a nossa forma casta de ser, nossa forma temente a Deus. Agora, realmente, se nós não temos um bom testemunho, embora as nossas palavras sejam bonitas, alguém vai olhar e dizer: ser crente é assim? Quero não. Quem nunca ouviu essa frase, não é mesmo? Então, a grande ideia, querido professor, que nós precisamos passar para os nossos alunos é, para além da verbalização, da pregação oralizada, que a nossa vida possa ser
a nossa maior pregação. Glória a Jesus. Vivendo o que pregamos e pregando o que vivemos. Glória a Deus. Ainda nesse tópico 1, como exemplo desse bem fazer, você pode ler com seus alunos Gálatas capítulo 5, enaltecendo o fruto do Espírito, Colossenses capítulo 3, os primeiros versículos desse mesmo contexto, né, do nosso texto bíblico base para essa lição. Paulo vai advertir os irmãos a serem crentes de verdade e materializarem esse discurso cristão em obras, porque às vezes só temos o discurso e não temos as obras que seguem, ok? E aí, a outra referência bíblica é Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Eu vou ler também, Efésios 2, 8 ao 10. Que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha agora o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação é pela graça, não precisa de obras. Realmente, para ser salvo, não. Mas o salvo é nascido, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós precisamos explicar isso aos nossos alunos. E aí eu estou me detendo nesse ponto 1 porque, na minha concepção, é o mais importante dessa lição. Trago outro subsídio para você, querido professor, do comentário do nosso irmão Wisby. No seu comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 1 a 11, ele inicia o seu comentário, e aí eu quero ler esse início que ele traz, só para nós entendermos mais ou menos o contexto dessa carta de Colossenses. O que é que Paulo estava querendo dizer à igreja, ok? Nos últimos 2 capítulos dessa carta aos Colossenses, Paulo parte para a aplicação prática das doutrinas que ensinou até aqui. Então, nos primeiros capítulos, Paulo ensina a doutrina e depois, agora, nos últimos 2 capítulos da carta, ele tenta chamar os irmãos para a responsabilidade de praticar o que aprendeu. Porque, como nosso pastor César Moisés muito bem escreveu no seu livro Uma Pedagogia para a Educação Cristã, eu tenho ali, ele diz que a praxis tem que estar presente na educação cristã. E o que seria a praxis? A grosso modo seria uma ação, depois uma reflexão sobre esta ação para gerar uma nova ação. Então nós somos pessoas que, à luz da palavra, analisamos a nossa conduta para, a partir das Escrituras, termos uma nova conduta em Cristo. Então nós não podemos ler a palavra, ouvir a palavra de Deus e continuarmos os mesmos procedimentos distantes do Senhor. Mas a partir da meditação da palavra, a partir do nosso conhecimento de Cristo, é preciso transformarmos isso em prática. Então eu insisto, frise isso com seus alunos. Nós precisamos falar menos e agir mais, em nome de Jesus. Então, de nada adianta os cristãos declararem e defenderem a verdade, mas não a demonstrarem em sua vida. Certos cristãos defendem a verdade sem hesitar, mas sua vida pessoal nega as doutrinas que afirmam prezar. Então, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 16. Devemos ainda, irmãos, lembrar que as religiões pagãs do tempo de Paulo praticamente não tratavam da moralidade pessoal. Atenção! Um adorador poderia se prostrar diante de um ídolo, colocar uma oferta sobre o altar e voltar à sua vida habitual de pecado. Cultuo, oferto, glorifico e volto para a minha mesma conduta, minha mesma prática. As religiões pagãs desse tempo aqui, do apóstolo Paulo, permitiam esse tipo de adoração. As crenças de um indivíduo não tinham qualquer relação direta com o seu comportamento e ninguém o condenava por isso. O cristianismo vem mudar essa concepção. A fé cristã introduziu um novo conceito, inteiramente novo e diferente.
na sociedade pagã daquele tempo. Nossas convicções são intimamente ligadas a nosso comportamento. Então, se eu sou cristão, eu preciso ter o comportamento de um cristão. Crer em Cristo significa estar unido a Ele. Se participamos de sua vida, devemos seguir seu exemplo. Morremos com Cristo para o pecado e vivemos agora para Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então, insiste, professor, e tomei mais tempo nesse primeiro ponto para que você frise isso com seus alunos. Destaque, para além da pregação oralizada, nossa conduta, nossa postura, nosso testemunho é a nossa maior pregação. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. E o que é o Momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente de congregação para rapidamente apresentar o que você está estudando com os seus alunos na escola bíblica dominical. Isso mesmo. No culto à noite do domingo, onde geralmente a igreja está lotada, é a maior oportunidade para você divulgar a escola bíblica dominical. E aí eu quero trazer uma informação para você. E uma dica. Às vezes, o dirigente não oportuniza o professor para fazer o momento EBD. Às vezes o culto de domingo está tão corrido que fica ruim do dirigente oportunizar o professor. Mas não tem problema, fale com o seu dirigente. Ele mesmo pode fazer esse momento. Ele mesmo, você faz aquele famoso bilhetinho pedindo que ele fale, e aí você coloca no bilhete o seu título da revista, o título da próxima lição a ser estudada, coloca o título de umas 2 lições mais ou menos, para que ele leia e divulgue para a igreja. E aí o próprio dirigente da congregação faz o convite para os irmãos frequentarem a EBD. É uma ótima sugestão, já tem surtido muito efeito esse momento com a EBD. Eu tenho certeza que na sua congregação não será diferente. Então, não espere ter a oportunidade. Se não tiver, converse com seu dirigente e peça para ele mesmo fazer. Tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus e a nossa EBD estará sendo divulgada em nome de Jesus. O nosso segundo tópico da lição tem por título Cristo, toda a mensagem de todos. Então aqui o nosso comentarista frisa a pregação. Ele escolheu os versículos de 11 a 14 do capítulo 3 da carta aos Colossenses para falar sobre pregação, a divulgação do evangelho, o compartilhar da mensagem da graça. Nesse ponto 2, nós trazemos para você o que é indispensável falar para os seus alunos seria o reconhecimento, a humildade, a compreensão de que Jesus precisa tomar a frente em todas as nossas pregações. O sacrifício de Jesus, a pessoa de Jesus, precisa ser o foco da nossa pregação. Hoje em dia, nós vemos muitos pregadores pregando muitas coisas, menos a obra redentora, salvífica de Jesus. Então é importante frisarmos para os nossos alunos que Jesus precisa tomar o centro, a centralidade nos nossos púlpitos. Nós precisamos ensinar aos nossos jovens que a mensagem de Cristo precisa ser mais anunciada, em detrimento de mensagens que massageiam o meu ego ou que me motivem, me oferecendo prosperidades terrenas. Nós precisamos focar na mensagem de Cristo, na sua salvação, em nome de Jesus. Então, para esse segundo ponto, como subsídio bíblico, nós trazemos 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8. 1 Coríntios 3, 6 a 8 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E aqui
com esses versículos, nós introduzimos a segunda coisa que não pode faltar nesse segundo ponto. É justamente o reconhecimento de que a obra, a pregação, o aumentar da igreja, o desenvolver da igreja, único digno por isto é o Senhor Jesus. Nós pregamos o evangelho. Devemos colocar a pessoa de Jesus no centro das nossas pregações, mas sempre entender que nós só plantamos, só regamos, mas Deus dá o crescimento. Eu acho muito oportuno você ler, querido professor, esses versículos para ilustrar que Jesus é a origem e a causa das nossas capacidades evangelísticas. Eu sei pregar, eu sei louvar, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, tenho os dons que Deus reparte com a sua igreja, mas tudo isso só é possível porque Deus está controlando as nossas vidas. Então, por mais que eu exerça muito bem um dom, toda a glória e honra deve ser dada ao Senhor Jesus. Para finalizar, nesse segundo ponto, eu quero trazer para você uma divisão bem interessante sobre a mensagem que deve ser pregada por cada um de nós. Com base na lição, nós dividimos em 4 pontos a mensagem que nós devemos pregar. Se quiser, tome nota aí, é bem interessante. Primeira coisa na nossa pregação. Só nos interessa falar do amor de Jesus. Onde está esse amor? João, capítulo 3, versículo 16. Segundo ponto. Na nossa pregação, precisamos denunciar o pecado. O exemplo disso, Mateus, capítulo 3, versículo 2. Terceiro ponto na nossa pregação, orar sempre a Deus por milagres, evidências espirituais, mover genuinamente espiritual de Deus que acompanha a nossa pregação. Isso não é heresia, é bíblico, é pentecostal. Onde vemos isso? Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. O próprio Jesus nos assegurou de sinais que seguiriam aos que crescem. Quando pregamos o evangelho, os sinais de Cristo são operados no nosso meio. Glória a Deus. E por fim, quarto ponto, precisamos servir uns aos outros até que sintam a presença de Deus em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Então a nossa pregação, o que importa na nossa pregação é Jesus. E quais elementos indispensáveis para essa pregação? Falar do amor de Jesus, denunciar o pecado para vivermos uma vida plena no Evangelho, orar por milagres para que Deus opere maravilhas, sim, no nosso meio através da pregação e materializar essa pregação com serviço ao próximo, servindo aos outros. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico. Olá, querido professor. Estamos no nosso terceiro e último tópico da lição. Pregando o amor é o título desse último tópico. Então, agora a ideia é focar no amor. Você pode ler alguns versículos falando sobre o amor de Deus. E para além dos subsídios trazidos na própria lição, para além do que a lição diz, nós queremos te chamar para focar, explicar aos alunos que devemos aplicar em nossa prática evangelística o mesmo princípio da graça e misericórdia que experimentamos em Cristo. E para isso, eu vou usar o próprio texto bíblico para pensarmos um pouco esse paralelo, o que Deus fez por nós e o que nós agora precisamos fazer. Colossenses capítulo 3, que é o texto em foco, né? É o nosso texto bíblico, Colossenses capítulo 3. E agora, nós vamos ler versículo 12 e 13. Olha que interessante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha as qualidades. Mas observe no início: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, por ele ter nos elegido, por ele ter nos chamado com amor para a sua maravilhosa graça, para sermos súditos do seu reino, nós precisamos agora, amados irmãos, ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos, longânimos. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, e agora o exemplo paralelo: assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, em um momento onde falar de amor é complicado, porque o amor está cada dia mais esfriando, e é bíblico isso, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Num contexto onde falar de amor está ficando escasso, nós precisamos mostrar aos nossos alunos que temos um referencial para amor. E é justamente isso que eu li com você. Nós precisamos fazer tudo isso. E o versículo 13, em especial: perdoar. E se eu tenho alguma coisa contra o outro? Assim como Cristo nos perdoou, nós precisamos fazer. Aí eu pergunto: quem éramos nós? O que nós fazíamos? Qual estado espiritual nós estávamos? Inimigos de Deus, distantes dele. Mas ele não levou isso em consideração. Nos amou. Deu seu filho para morrer em nosso lugar. Perdoou os nossos pecados. Glória a Deus. Então nós precisamos passar isso para os nossos alunos. O nosso referencial de amor é o próprio Cristo. Então, como ele fez conosco, nós precisamos fazer com o outro. É isso que o último ponto da lição quer nos dizer. Jesus, por exemplo, foi pregar para uma mulher pecadora. E a palavra foi muito rápida. Vai, eu também não te condeno. Agora não peques mais. Esta foi a pregação. E nós conhecemos o contexto. Alguns homens trazem uma mulher, pegam em ato de adultério e querem apedrejar. Jesus diz: quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E apoiado na lei da consciência, cada um começou a largar a pedra, do mais novo ao mais velho. Do mais velho ao mais novo, todos largaram. E a pregação de Jesus foi: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vai, agora não peca mais. Quem sabe aquela mulher se encontrou com algum homem que conhecia o seu passado, mas ela disse: eu não quero mais. Quem sabe aquela mulher teve algum convite para pecar outra vez contra Deus, mas a resposta dela agora, posso pensar assim, foi: eu não quero mais. Eu não vou mais. Eu não sou mais essa mulher. Porque eu tive encontro com um homem que, diferente dos demais, mudou a minha vida. Então, olha o amor de Cristo. Você pode exemplificar com essa história para os seus alunos. Você pode dizer que ele tratou com amor. A sua pregação era com amor para aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo, com o coração aberto. Glória a Deus. Então, desse mesmo modo, nós precisamos ser. É isso que nós precisamos explicar. Nossa pregação não pode ser com ódio. Só há pregação do evangelho, de fato, onde há amor. Porque a mensagem de Cristo é completamente mediada pelo amor. Então, como Deus amou o mundo, como Jesus nos amou, nós precisamos amar as pessoas. E por isso, querer, desejar, levar elas a Cristo por meio da pregação do evangelho. Leamos aí no versículo 14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15 para fechar. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E tudo isso por conta do amor
de Cristo, da maneira com a qual Cristo nos trata, porque ele é o nosso padrão. A paz de quem? De Deus, porque Deus é paz. Para a qual também foste chamados em um corpo, domine em nossos corações e sejamos agradecidos. Então, querido professor, esperamos de algum modo ter contribuído para o seu ensino. Nós precisamos ser impactados por esta palavra. Nossos alunos precisam ser impactados e também impactar os outros. Então nós vimos rapidamente sobre o nosso testemunho, a necessidade de pregarmos Cristo sem vaidade e, por fim, agora, a importância de colocarmos gotas de amor na nossa pregação. Assim como Jesus nos amou, assim como Deus nos amou. É necessário que nós também amemos o outro. Que Deus abençoe. Vamos para o nosso momento de dicas pedagógicas. Olá, querido professor. Estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Pois bem, a primeira dica pedagógica é lembrá-lo sobre o nosso e-book. Isso mesmo. Não acredito que você não fez ainda o e-book, não começou a fazer. Calma, ainda dá tempo. Reúna os seus alunos, assista os nossos vídeos anteriores, sobretudo o primeiro vídeo desse trimestre, onde nós explicamos direitinho como você vai fazer. Vai lá na descrição do vídeo, baixa o arquivo Word do e-book e aí é só preencher. Você vai pedir para seus alunos levarem uma pergunta. Cada um vai levar uma pergunta, você vai selecionar essa pergunta da maneira que você achar melhor selecionar. E aí vocês vão responder. Você pode dividir o grupo, os seus alunos em 2 grupos, para poder cada grupo responder. E aí você depois elege a melhor resposta. Ou juntos podem construir uma resposta única. Mas o importante, a ideia central, é preenchermos o nosso e-book com uma pergunta central, 2 perguntas pode ser também, e as respostas, que sintetizam a lição que nós estamos estudando. No final do trimestre, teremos um excelente material virtual, um e-book explicativo de como se tornar um imitador de Cristo. Glória a Deus. Não fique de fora, faça, ainda dá tempo. Tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. A nossa segunda dica pedagógica, querido professor, é justamente a orientação trazida na lição. Então, na lição deste domingo, solicita que nós enfatizemos que mesmo preso, porque a carta aos Colossenses, como também a carta de Paulo aos Filipenses, aos Efésios, a Filemon, são cartas conhecidas como carta da prisão, porque Paulo estava preso na ocasião em que escreveu estas cartas. Então, a ideia é você dizer aos alunos, enfatizar que mesmo preso, ele não deixou de pregar o evangelho e de edificar os crentes. Então, que venhamos seguir esse exemplo e proclamar a Jesus Cristo. Foi a orientação pedagógica trazida na lição. É importante você fazer também na sua aula, porque você já contextualiza essa informação, né, trazida pela lição, de que a carta aos Colossenses foi escrita por Paulo, ele estando na prisão, ok? Então, fica aí a orientação pedagógica trazida pela nossa lição. E agora, querido professor, por último e não menos importante, nós queremos trazer a terceira dica pedagógica para você. Como a nossa lição está tratando sobre a pregação, sobre o anunciar o evangelho, nada melhor do que nós colocarmos isso em prática. Então a ideia é fazer uma dinâmica com os nossos alunos. Pregando a palavra de Deus seria o título da nossa dinâmica. Pregando a palavra de Deus. E aí, querido professor, você vai escolher, pode ser sorteio ou a dedo mesmo, você vai escolher algumas pessoas, podem ser pessoas também que se voluntariem para fazer isso. E a ideia é reunir 2 a 3 pessoas, rapidamente, e pedir que eles preguem para os demais alunos.
Uma pregação rápida, tentando enfatizar Jesus Cristo, o plano da salvação. Então, o resto da turma vai representar as pessoas que ainda não são crentes. E essas pessoas que foram escolhidas, 2 ou 3 pessoas, vão ter a sua oportunidade, cada uma, de fazer uma rápida pregação, rapidinho ali, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E aí os alunos podem dizer, não, eu não sei pregar, ou é muito rápido, eu precisaria de mais tempo. Aí você vai dizer, não, para anunciar a Cristo, nós precisamos saber basicamente o que devemos falar. Então, se a gente tiver uma oportunidade agora de anunciar o evangelho a alguém, a gente vai perder porque tem que se preparar ainda? Não. Uma mensagem rápida sobre o evangelho de Jesus, cada crente tem que ter na ponta da língua. O básico que Jesus salva, cura, liberta, prepara o homem, transforma e leva para o céu, cada crente tem que ter na ponta da língua. Então é importante você fazer essa reflexão com eles, caso alguém questione. E a ideia é exercitarmos a prática da pregação com os nossos alunos. E os demais alunos vão ouvir as pregações e aí já vão aprender também como fazer esta pregação, ok? Então você, em todo momento da dinâmica, pode estar intervindo, ajudando. Eu tenho certeza que será muito animado e será uma bênção para a glória de Deus. Na dúvida, você pode ainda, professor, citar exemplos de pregações. Tem as pregações de Jesus, tem algumas pregações de Paulo. E aí nós sugerimos para você Atos dos Apóstolos, só para você ter uma base, né? E aí pode mostrar aos seus alunos também. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde nós vemos a pregação do nosso apóstolo Pedro. Então, é aquela história onde Pedro e João estão indo à oração à nona, e aí eles curam, no nome de Jesus, um coxo, e depois ele começa a pregar a Cristo. Então, pode servir de referência, base, para uma pregação. Que Deus abençoe, tenho certeza que você terá uma aula cheia da presença do Senhor Jesus, muita graça e muito conhecimento. Deixe o seu like, comenta alguma coisa, compartilhe esse vídeo. A todos, a paz do Senhor.